Pode ir? Pode ir? Pode ir, pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshudinmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shri Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 11, verso 5. Shri Bhagavan Uvacha Pashyame Partha Rupani Shatasotha Sahasrasa Nanavidhani Jivyani Nanavarna Kritini Cha. Tradução. O bem-aventurado Senhor disse: Meu querido Arjuna, ó filho de Prita, olhe agora minhas opulências, centenas de milhares de formas divinas variadas, multicoloridas como o mar. Significado: Arjuna queria ver Krishna em sua forma universal, que, embora seja uma forma transcendental, manifesta-se unicamente para a manifestação cósmica e está, portanto, sujeita ao tempo temporário desta natureza material. Como a natureza material é manifesta e imanifesta, similarmente, esta forma universal de Krishna é manifesta e imanifesta. Ela não está eternamente situada no céu espiritual como as demais formas de Krishna. Quanto ao devoto, ele não tem anseios de ver a forma universal, mas porque Arjuna queria ver Krishna desta maneira, Krishna revela esta forma. Não é possível que um homem normal veja esta forma universal. Krishna tem que dar o poder a esta pessoa para ela ver. Não é aquilo, essa forma falou que ela é transcendental, mas ela foi manifestada nesse mundo material, então ela está sujeita ao tempo material. Ela manifesta aqui, mas ela não é situada eternamente nos planetas Vaikunta, onde vive as formas eternas no mundo transcendental de quatro e dois braços. Essa forma universal não é nem essa forma universal é possível, nenhum olho humano material pode ver essa forma universal de Cristo. Krishna, tá aqui falou, Krishna tem que dar o poder para ver ela.
Então, tudo transcendental é assim. Krishna tem que dar a visão divina, senão a gente não pode ver nada. O olho é material, a gente olha só objeto material. Essa visão tem que manifestar no coração. Krishna tem que dar essa visão de olho divino, ou seja, manifestar no nosso coração alguma visão transcendental. Tem que vir dele. E a forma universal, apesar de ser cósmica, manifestada aqui, ela também é transcendental, então precisa de olho divino também. O Krishna falou: agora veja minhas centenas e milhares de divinas variedades e formas multicoloridas. Ela não é eterna, mas é transcendental e manifesta nesse mundo cósmico material. Por isso Arjuna não queria ver. São Prabhupada falou: ó, um devoto não está ansioso para ver a forma universal, mas porque Arjuna queria ver, assim Krishna revelou essa forma a ele. Você vê, um devoto, principalmente na nossa linha Vaishnava, a gente não deseja ver nem a forma de Krishna, Siddhartha Maharaj explica, a gente deve querer ver, porque senão vai ser um prazer que a gente está pensando na gente, que a gente vai ficar feliz, isso também é impedimento para baixo. Mas de nenhum jeito o devoto que vai querer ver a forma universal de Krishna, que é dentro desse mundo material, cósmico. Mas, igual falou anteriormente, para aqueles motivos que falou no último verso, a Arjuna pediu para revelar essa forma. Para aqueles dois motivos. Quem lembra aí? Os dois motivos. Vamos ver quem está escutando de verdade aí, ou quem está saindo de um lado e entrando de um lado e entrando do outro lado. Pode passar. Falou dois motivos, quem lembra aí? Ô, Prabhu, acho que um dos motivos não seria que para que as pessoas não fossem enganadas, que Esse é parecesse um. um falso Deus, chamando de Krishna. Esse é um e o outro. Seria porque as pessoas não sentissem amor não pela forma material de Krishna, mas sim pela forma espiritual, por desejo de servir ele. Não. Não. Isso, a forma que ele estava para Arjuna já, transcendental, Ah, já é transcendental, é. cumpre isso. Eu lembro que ele estava confuso na situação, né? Não sei se era para desfazer a confusão dele. A Arjuna começa esse capítulo falando que a ilusão dele já tinha sido acabada, por causa das instruções que foi dada no capítulo 10. Mas ele teve o desejo de ver essa opulência dele. No capítulo 10 fala das opulências, né? Ele desejou ver essa forma cósmica de Deus. Por esse motivo aí, que o Giovanni falou. E o outro motivo é que relaciona ele com a criação do mundo material. Porque ele mostrando a forma cósmica dele significa ele como criador, entendeu? Porque às vezes alguém pode confundir Krishna como rei, como simplesmente que estava liderando a carruagem de Arjuna. Tem muita gente que confunde, mesmo com essa parte. Então, para acabar com essa dúvida, Arjuna pediu para ele para manifestar a forma cósmica, que nessa forma cósmica ele aparece como criador e devorador de tudo e de todos. Então não deixa dúvida de que ele é o criador e ao mesmo tempo se alguém falasse no futuro que é avatar de Deus ou de Vishnu,
Então, qualquer outro podia perguntar, então tá, então mostra sua forma universal que eu acredito. E aí, como só Krishna pode mostrar, aquele farsante é exposto. Por esses dois motivos. Esse foi o verso 5. Você vê as instruções do Gita, se alguém escuta e não reflete, ela passa e o resultado é zero. Porque são instruções filosóficas e deve haver reflexão. Não é assim igual um livro que lê, compreendeu e de história, geografia, não. Então, deve haver reflexão. Do contrário, é um tempo perdido. Então, essa instrução, esse tipo de livro, quem escuta deve escutar com atenção, respeito pelas escrituras, submissão, deixar entrar o som, entrar dentro e depois refletir naquilo. Aí ela começa a entrar dentro realmente do livro, das instruções de Cristo. Do contrário, vai passando um tanto de coisa e na hora da vida prática, na hora que vier a situação da vida prática, que vai precisar de pôr em prática a instrução do Gita, não sabe o que faz. E aí o Gita, o estudo do Gita serviu para o quê? Para a vida prática? Nada. O Gita não é para saber história, para saber uma passagem, não. É para a vida prática diária. Se a gente lê o Gita com atenção, reflete, desde quando acorda até de noite, a gente sabe o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Se surgir qualquer situação no mundo, a gente pode lembrar a instrução do Gita, a gente vai saber o que fazer naquela situação para não enrendar no karma material. Então, é um livro de vida prática diária, como a gente agir nesse mundo e na nossa prática espiritual. Tudo tem no Gita. Mas para a gente saber fazer isso na vida prática diária, é necessária reflexão. Senão, quando chegar a hora, não vai lembrar. Então, isso é importante. A gente falou aqui várias vezes, mas é sempre bom repetir para depois, quando acabar, não ficar sem nada. Então, para ficar com alguma coisa, é necessário isso, essa reflexão. Porque são instruções filosóficas que requer um pensamento sobre a instrução. E muita gente fala do Gita para saber história, mas a instrução espiritual não consegue aplicar na vida prática diária. Então, o Gita não serviu para nada. O Gita é para a nossa vida prática diária, qualquer situação da vida. Seja material ou espiritual, o Gita fala como a gente deve agir para ficar mais perto de Krishna ou de Deus, como a gente deve agir na vida, tanto em vida material, tanto na espiritual. Fala tudo. Se a gente segue ele, nossa vida é exitosa. A gente vai ficando mais leve. Vai saindo dos problemas. Saindo significa correr, mas encara o mundo sem problema. E se vier o problema, esse problema a gente é capaz de seguir com ele sem se deixar levar, ou sem ficar perturbado, sem cometer karma por causa daquilo, ou sem replicar, sem vingança, nada disso. Então, a gente pode continuar a prática sem parar, num estado controlado e independente da situação que a vida nos impor. Se a gente fica firme no Gita e guia a nossa vida através dele, a gente consegue fazer isso. Do contrário, não. Por isso que é importante refletir e botar em prática. Então, verso 6. Seu amigo aí, falar com ele, Jorge, não sei como é que ele chama, mas nós estamos no capítulo 11 do Bhagavad Gita de Swami Prabhupada, e no verso 6. Vamos ler o 6 agora.
verso 6. Pashyadityam vasum rudram asvino marutas tata bahuni yadrista purvani pasyacharyani bharata. Tradução: Ó melhor dos Bharat, vê aqui as diferentes manifestações dos Adityas, Vasus, Rudras, Asvini, Kumaras e todos os outros semideuses. Contempla muitas coisas maravilhosas que ninguém jamais viu nem ouviu. Significado: muito embora Arjuna fosse amigo pessoal de Krishna e o mais avançado dos homens eruditos, não lhe era possível saber tudo sobre Krishna. Aqui se afirma que os seres humanos não ouviram falar, nem souberam de todas essas formas e manifestações. Agora, Krishna revela tais formas maravilhosas. Krishna está mostrando a forma universal e falando com Arjuna o que ele deve contemplar. Tudo isso que falou, os Rudras, Vasus, Adityas, Asvini, Kumaras, todos semideus, todas essas coisas maravilhosas. Sobre o que o Jorge falou aí, é por isso é que a prática firme é necessária, Jorge. Principalmente nessa era de Kali, que é muito conturbada. Então, se a gente não tem uma prática firme, todo dia, procurando progredir no caminho interior, a gente vai com a onda. É isso que eu falo, vai com a onda. A vida vai levando a gente fica à mercê do próprio karma. E não consegue mudar o karma. Por isso é que deve haver muita firmeza na prática espiritual. Todo dia, diário ali. A pessoa deve ter uma disciplina, né? Acordar cedo, cantar tanto número de voltas, ler as escrituras, sempre estar escutando, associando com coisa divina, associando com pessoas que estão no mesmo caminho. Isso no dia a dia, vendo o processo interior como é que está, autocontrole, comendo o tipo de comida, não usando coisas que é prejudicial. Isso no dia a dia e progredindo. É possível, mas deve haver essa prática diária e tentativa com esforço e paciência. É possível, mas desse jeito. De nenhum outro jeito a não ser esse é possível. Aí a onda vai levando, porque o mundo está demais, né? A onda é muito forte e demoníaca, né? Tudo de ruim junto, levando. E as coisas estão muito rápidas, né? Acontecendo muito rápido. Então, se a gente não é fixo naquilo, nas escrituras, e tem uma disciplina rígida, acaba sendo levado. Mas é possível se a gente tem isso. É possível. Várias pessoas a gente vê de todas as religiões que estão firmes, elas conseguem manter sempre o foco e tranquilidade na prática espiritual sem qualquer coisa afetar. E até encara o mundo, não é que foge do mundo, não, até encara ele. E desafia até Maia, vai para a rua, distribui livro, vai para os lugares piores e fala sobre Deus, sem medo. A força que adquire é tamanha que até faz isso no meio do povo. Então, isso é possível nessa era. Aí deve haver uma disciplina rígida e muito esforço diariamente, e paciência, tolerância, simplicidade, humildade, sempre orando por misericórdia de cima, porque sozinho a gente pode fazer nada. Mas Deus é poderoso. Se Ele manda misericórdia, a gente que é insignificante pode conseguir essa força. Esse é que é o negócio. Igual a gente canta, antes de começar a leitura aqui, a gente canta uma oração que fala Mukhaṁ karoti vachalam Pangulanghayate girim Jad kripatamaham bande Sri Guru Dinatarana. Fala, pela misericórdia de Sri Guru Dinatarana. Quem que é Sri Guru? Dina quer dizer aqueles que são baixos
e caídos, insignificantes. Taranã quer dizer aquele que libera. Sri Guru. Primeiro a gente olha para Sri Guru porque é ele que dá misericórdia e libera aqueles que são baixos e almas condicionadas diminutas, que é a gente. E aí, pela misericórdia dele, aí fala na primeira linha, Mukam Karoti Vachalam. O tolo pode falar as escrituras de forma eloquente, mesmo se ele for tolo. Primeira linha significa isso. Mukam Karoti Vachalam. A boca do tolo pode se transformar em boca de sábio. A segunda linha fala Pangulang Hayate Girim. Pango quer dizer aleijado, alguém que não consegue andar. Girim quer dizer montanha. Aqui a gente fala, né? Como é que é? Se Deus não vai a montanha, como é que é? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, tipo, a Moisés, tipo isso, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Negócio assim, a Moisés, tipo isso. Então, essa segunda linha fala tipo isso também. Pangulang Hayate Girim. Pela misericórdia de Sri Guru, um aleijado pode cruzar montanhas. Um tolo pode falar as escrituras de forma eloquente. Um aleijado que não consegue andar pode cruzar a montanha. Montanhas e montanhas. Como pela misericórdia de Deus e dos devotos. Isso é possível. Literalmente possível. Pela misericórdia de cima. A gente pode conseguir isso. Mesmo sendo insignificante. Porque eles são poderosos para isso. Uma fração do poder deles, se cai em nossa cabeça, a gente é capaz disso. Mesmo a gente sendo tolo e aleijado. Você vê, Moisés, ele era um simples cidadão hebreu que estava de escravo no Egito. E às vezes espancavam ele, maltratavam ele e os hebreus que estavam com ele. Pela misericórdia de Deus, o que ele fez? Simplesmente o mar abriu para ele e para os amigos dele. Atravessou um oceano. Esse é o significado de Pangulang Hayategirim. O aleijado pode cruzar montanhas. Isso não é lenda das escrituras e nenhuma coisa antiga. Isso é para todos os tempos. Se alguém pratica e receber, ele pode fazer isso. Isso milhares de pessoas já fizeram, estão fazendo e vão fazer. Não é que está lá a escritura antiga e isso é impossível, não. Qualquer um pode fazer isso. Se recebe misericórdia de cima. A Siddhartha Maharaj fala, Deus está mais perto da gente do que a gente pode sequer imaginar. É igual um tesouro que está dentro do nosso colchão e a gente vai procurar fora de casa. Significa em coisas mundanas. O tesouro está guardado dentro, da onde do nosso coração. Deus está dentro do coração como super-alma. O tesouro está dentro. Aquele que busca, encontra. Aqui a gente fala, quem procura, acha. A gente procura isso dentro. Através da prática espiritual, a gente acha esse tesouro interior. Não depende da gente também. Se alguém tiver pergunta aí, pode ficar à vontade aí, qualquer hora, e só ligar o áudio aí e perguntar. Agora é o 7. Se alguém quiser ler aí, o Jorge, seu amigo, como é que chama, Jorge? Eu não vi o nome aqui. Mas se quiser ler também, ajudar na leitura aí, pode também. É Renato, Tá? Quiser ajudar. capítulo 7, Prabhu? 7, 11, né? 7. capítulo 11, verso 7. Vou ler o sânscrito aqui e você lê aí. Tá bom. O senhor pode ler o sânscrito?
Vou ler aqui. Ihaikastham jagat kristam pasyadya sacharacharam mama dehe gudakesha jachanya drastum ichasi. Tradução. Qualquer coisa que você deseje ver pode ser vista de uma só vez nesse corpo. Esta forma universal pode mostrar a você tudo o que você deseja agora, bem como tudo o que você possa desejar no futuro. Tudo está aqui completamente. Significado. Ninguém pode ver o universo inteiro situado em um só lugar. Mesmo o cientista mais avançado não pode ver o que acontece em outras partes do universo. Krishna dá a Arjuna o poder de ver qualquer coisa que ele queira ver no passado, no presente e no futuro. Desse modo, pela misericórdia de Krishna, Arjuna é capaz de ver tudo. Então é isso, esse tipo de devoto igual a Arjuna, Vyasa, por exemplo, que escreveu os Vedas, eles conhecem tudo, passado, presente e futuro. São Trikala Gyana, eles conhecem tudo. Eles têm visão transcendental para tudo. Eles não são alma comum, você vê Arjuna, ó, pode ver tudo que existe em qualquer parte do universo. Vyasadeva escreveu o Srimad Bhagavatam, ele viu o que estava acontecendo em Goloka Vrindavan. Ele viu através de visão divina, transe, de bhakti, devoção, ele viu todos os passatempos e escreveu de acordo com essa visão transcendental. Só esse tipo de devoto pode ter esse tipo de visão. Às vezes o praticante tem alguma momentânea, mas esse, igual falou aqui, pode ver qualquer coisa, em qualquer parte do universo, tal, sempre, passado, presente e futuro. Esse tipo de devoto igual a Arjuna, ele pode ver tudo isso, que é associado a eterno de Krishna. Prabhu, Hum, os videntes têm hum. É, eles alguma conseguem. facilitação? É, Esse é um dom espiritual que eles têm, vem com eles, assim? eles recebem alguma coisa, mas não é, é uma fração, né? Mas recebe alguma coisa, assim. Às vezes consegue ver do passado, do futuro, mas não tudo, né? Alguma coisa só, bem Isso pequeno. é, isso é Ah, concedido direto com pela certeza, isso é deidade? concedido por Deus, porque senão todo mundo ia ter isso. Isso é concedido para alguma alma que é avançada o suficiente para receber isso e que não vai prejudicar ela. Ou seja, ela vai fazer o bom uso disso, né? E Deus não deixa acontecer isso para desesperar a pessoa, ele não vai fazer isso. Por isso que a maioria das pessoas não tem isso, elas não têm um avanço espiritual para aguentar se elas vissem a verdade, entendeu? O Gurudev fala que se a gente lembrasse, todo mundo lembrasse do que aconteceu em outras vidas, a gente ia ficar com um pavor muito grande que ia causar transtornos psicológicos nessa vida. Então, algumas pessoas têm um tipo de visão de passado, de outras vidas e até de futuro, mas não tudo, uma pouca parcela. E a maioria delas não tem nada, porque ia prejudicar elas, né? Às vezes ia causar mais problema. Isso é um tipo de, um dom, né? Dado por Deus para algumas pessoas que se ela souber aproveitar isso para a vida espiritual, é ótimo. Às vezes pode ajudar os outros também nesse sentido, também é bom. Mas com certeza Deus tem que deixar isso acontecer. Tem que vir dele. Senão eu ia vir para todo mundo. Ou então eu ia vir por sorte. Do nada veio para um e não veio para outro. Não é assim, né? Mas aqui está falando de devoto igual a Arjuna. Eles conhecem passado, presente e futuro.
e consegue ver também o que está acontecendo no plano transcendental, né? Nesse, igual você falou, a gente pode conseguir ver passado e futuro do mundo material, só. Coisas no universo material, ou até ver anjos, essas coisas, mas no mundo transcendental, a pessoa tem que estar no nível de devoção pura, perfeita, tem que ser um associado de Deus eterno, ou na fase de prema, por exemplo. Aí ela consegue ver, mesmo estando na Terra, consegue ver ou até participar dos passatempos nos planetas transcendentais. Então é fora, né, de qualquer coisa material. Isso a gente vai conseguir só no estágio de perfeição devocional, que é muito avançado, né? Que é uma luta que tem que ter diária, a partir de hoje, né? E continuar o tempo for necessário até conseguir a perfeição. E falou aqui também, ó, pela misericórdia de Cristo, né? A Juna conseguiu ver isso. Sem misericórdia de Cristo, ninguém pode ver. Alguém tem coisa aí? Falar alguma coisa? Um verso 8. Natu mam shakyase drastum aneinaiva sachakstusha divyam dadami te chakshu pashyame yogam aishwaram. Quem, Mas quem vai você. ler? Oi? Pode. Aí, você leu o anterior, não foi? Foi. Então, bom. Se o Denis não for ler, o Giovanni. Eu leio. Tradução. Mas você não pode me ver com seus presentes olhos. Por isso, eu lhe dou olhos divinos com os quais você pode ver minha opulência mística. Significado. Um devoto puro não gosta de ver Krishna em nenhuma forma, exceto em sua forma com duas mãos. Um devoto terá de ver sua forma universal por sua graça, não com a mente, mas com os olhos espirituais. Para ver a forma universal de Krishna, Krishna não diz para Arjuna mudar sua mente, mas sua visão. A forma universal de Krishna não é muito importante. Isto vai ficar claro nos versos. Contudo, porque Arjuna queria vê-la, o Senhor lhe dá a visão particular necessária para ver esta forma universal. Os devotos que estão corretamente situados em um relacionamento transcendental com Krishna são atraídos por características amorosas, não por uma exibição materialista de opulências. Os companheiros de brincadeira de Krishna, os amigos de Krishna e os pais de Krishna nunca querem que Krishna mostre suas opulências. Eles estão tão mergulhados em um amor puro que nem mesmo sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Em um intercâmbio amoroso, eles se esquecem de que Krishna é o Senhor Supremo. No Srimad Bhagavatam, se afirma que os meninos que brincam com Krishna são todos almas altamente piedosas. E depois de muitos e muitos nascimentos, são capazes de brincar com Krishna. Tais meninos não sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Eles o tomam como um amigo pessoal. Os grandes sábios consideram que a pessoa suprema
é o Brahman impessoal. Os devotos, que é a suprema personalidade de Deus. E os homens normais consideram que ele é um produto desta natureza material. O fato é que o devoto não se interessa em ver o Vishvarupa, a forma universal, mas Arjuna queria vê-la para confirmar a declaração de Krishna, para que no futuro as pessoas pudessem compreender que Krishna não somente teórica ou filosoficamente se apresentou como o Supremo, mas realmente se apresentou como tal para Arjuna. Arjuna deve confirmar isto porque Arjuna é o começo do sistema Paramparam. Aqueles que estão realmente interessados em compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, e que seguem os passos de Arjuna, devem compreender que Krishna não só teoricamente se apresentou como Supremo, mas realmente se revelou como Supremo. O Senhor deu a Arjuna o poder necessário para ver sua forma universal, porque ele sabia que Arjuna não poderia vê-la em particular, como nós já explicamos. O próprio Krishna falou aqui, ó, você não pode me ver com esses seus olhos atuais. Então eu estou te dando olhos divinos para contemplar minha opulência mística. Aqui Swami Prabhupada explicou o assunto chama Rasa Tattva, que os devotos de Krishna não gosta de ver ele nem de quatro braços, muito menos a forma universal, mas que esse tipo de devoção é alcançado depois de muitos e muitos nascimentos, igual os meninos vaqueiros que brincam com Krishna e por arranjo de Yoga Maya até esquece que Krishna é Deus, chega até a brincar de luta com Krishna ou a tomar comida, comer um pouco da comida, tirar da boca e dar para Krishna e Krishna pôr na boca dele mesmo. Esse grau de relação tem os vaqueiros, esse tipo de devoção. Prabhu, eu já ouvi alguém falando de uma coisa chamada sucrite e até hoje eu não entendi direito. Sukriti é crédito transcendental, qualquer coisa que a gente faz relacionada com Deus ou com devoto, vai entrando tipo numa conta espiritual, entendeu? Não é uma atividade piedosa relacionada com pessoas, mas uma atividade que está relacionada com Deus ou com devoto. Por exemplo, se a pessoa ajuda algum devoto puro ou intermediário a fazer alguma coisa, qualquer serviço, ela acumula isso. Se ela dá uma água para Tula, se ela acumula. Se ela cozinha para Krishna, é propriamente iniciada e cozinha para Krishna acumula. Se ela toma uma prasada que realmente foi cozinhada e oferecida por um brahmana, que tem um guru legítimo, que foi aceito pela deidade, ela acumula sukritis. Se ela lava o templo, a deidade realmente está ali, sob a guia de um real acharya, ela acumula sukriti. Ela faz peregrinações locais sagrados, acumula sukriti. Tem a ver com Deus direto ou com os associados de Deus. Qualquer atividade que faz relacionado com eles cria sukriti. E aí, depois que isso, milhares e milhares de vidas criando isso, quando condensa, a pessoa tem desejo e recebe a misericórdia de um real devoto. Ou seja, Mahabharata Vaishnava, devoto perfeito, puro de Cristo. Aí é apropriadamente iniciado e começa realmente a prática de Bhakti. Até um verso que fala isso.
A Sucrite é isso. É atividades que a gente faz para Deus ou para alguém relacionado diretamente com Ele, nesse sentido. Alguma devoção ou qualquer coisa que faz assim para Ele, serviço, vai acumulando. É diferente de atividades piedosas. Isso a gente vai acumulando. Mas o Sucrite em si, ele não significa que a gente começa a prática de Bhakti, não. É só depois que ele está bem condensado é que aí ele faz a gente ir aos pés de lótus de um real guru. O Sukriti leva a gente para isso. E as atividades piedosas, Prabhu? Aí cria karma bom. Ah, tá, entendi a diferença. É, aí cria karma bom. A pessoa tem felicidade mundana. Verso 9. Sanjaya Uvacha. Evam ukta tato rajam mahajogeshwaro hari darshayamasya partaya paramam rupam aswaram. Tradução. Sanjaya diz, ó rei, tendo falado estas palavras, o Supremo Senhor de todo o poder místico, a personalidade de Deus, mostrou a Arjuna sua forma universal. Quem lembra aí quem que é Sanjaya? Falou aqui Sanjaya disse. Ah, tá. Beleza. Fala com ele qualquer dia que ele quiser aí. Se quiser entrar lá no grupo lá, bem-vindo aí. Alguém lembra Sanjaya? Aqui falou esse verso, ó. Sanjaya Uvacha. Sanjaya disse. Primeiro verso do Gita começa com essa mesma palavra. Sanjaya Uvacha. Conselheiro Ninguém do rei, lembra? não é? Hã? Conselheiro do rei tem o poder Isso. de. Lembrou ou leu aí, Dani? Não, eu lembrei que ele tem o poder de visualizar as coisas. Ah, é ele mesmo, é. É isso. Só o Denis que lembrou, hein? É ele que vê no coração o campo de batalha, não é? Ele tinha esse poder de onde, como ele era devoto e era discípulo direto de Vyasa, né? De Vyasa Deva, ele tinha esse onisciência de estar num lugar e poder ver no outro. Porque Dhritarashtra era cego, né? Então aqui ele está narrando para o rei aqui é o Dhritarashtra. Sanjaya está narrando o diálogo de Arjuna com Krishna. Aí esse verso aqui ele falando para o rei. Falando assim, Krishna, todo místico poder, mostrou sua forma universal a Arjuna. Texto 10 e 11. Arjuna só. Esse verso também está sendo falado para Sanjaya para Dhritarashtra. O que Arjuna está vendo lá? Anikavaktranayana anikadbhutadarshanam anikadivya divyanikodyatayudham divyamalyambaradharam divyagandhanulaypanam sarvaschajamayam devam anantam visvatomukam. Olha aí, Jorge.
Tá desligado. Vamos lá. É o texto 9, 10 e 11, 10 e 11. Me perdi aqui. Ah, tá aqui. que é junto esse. É. Arjuna viu nessa forma universal bocas ilimitadas e olhos ilimitados. Era totalmente maravilhosa. A forma estava decorada com resplandecentes ornamentos divinos e se ornava com muitas vestimentas. Ele estava gloriosamente envolto em guirlandas e havia muitas essências untadas em seu corpo. Tudo era magnífico, expandindo-se ilimitadamente. Isso foi visto por Arjuna. Significado: esses dois versos indicam que não há limite para as mãos, bocas, pernas, etc. do Senhor. Essas manifestações estão distribuídas por todo o universo e são ilimitadas. Pela graça do Senhor, Arjuna pôde vê-las enquanto estava sentado em um único lugar. Isso se deve à potência inconcebível de Krishna. Hum. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa pintura aqui. Dá pra ver aí. Pra ver aí? Essa forma aí que tem essa pintura. Isso foi que a Arjuna viu. Forma universal, com ilimitadas bocas, olhos, uma visão maravilhosa, decorada, celestiais ornamentos, várias armas, guirlandas celestiais e roupas, essências em seu corpo, divinas, tudo esplendoroso, brilhante, ilimitado, se expandia por todo o universo. Verso 12. Divi Surya Sahasrasya Bhave Yoga Paduthita Jajibha Sadrishisasya Vasastasya Mahatmana. Tradução. Se centenas de milhares de sóis surgissem a um só tempo no céu, eles talvez se assemelhassem à refulgência da pessoa suprema naquela forma universal. Significado: o que Arjuna viu era indescritível. Porém, Sanjaya tenta apresentar uma imagem mental dessa grande revelação a Dhritarashtra. Nem Sanjaya nem Dhritarashtra estavam presentes, mas Sanjaya, pela graça de Vyasa, podia ver tudo o que acontecia. Desse modo, agora ele compara a situação, tanto quanto pode ser compreendida, a um fenômeno imaginável, e milhares de sóis. E aqui aí pode ter uma ideia, pelo menos, né, de como a forma era refulgente. E centenas de milhares de sóis estivessem no céu de uma vez só. Só para a gente ter uma ideia, porque é indescritível, né? O resplendor que Deus estava mostrando para Arjuna. Aí, para ter uma ideia, ele falou isso. Centenas de milhares de sóis estivessem no céu de uma vez só, seria mais ou menos isso. Isso seria alguma coisa da efulgência de Krishna nessa forma universal. Então é isso. O negócio é que para ver essas coisas ou para ter conexão com Deus,
Aí a prática de Bhakti depende do jeito que a gente praticar, Krishna vai querer aparecer para a gente. Logo é falado. O negócio não é a gente querer ver Deus, é praticar Bhakti e servir Krishna para que ele queira ver a gente. Tem que ser o contrário. O nosso olho material não pode ver ele. Ele pode ver a gente não pode ver ele. Dependendo de como a gente serve ele, ele pode querer ver a gente e dar a visão para a gente. Então, isso depende da atitude e da prática. Prabhu, e Hum, quando isso acontece com uma criança? A criança tem como, uma visão. como assim? Vê Você, uma forma do Senhor. você conhece alguém? Quando eu tinha uns 12 anos, Ah, é, eu, eu sempre tive muita insônia. Eu passei, eu quase fui medicado uma vez, que eu passei 4 dias sem dormir. Fui parar no hospital. E era normal de madrugada eu estar deitado na cama tentando dormir e não consegui dormir. Eu sei que a minha mãe teve contato com os devotos quando ela era nova. Eu sei disso, mas eu só fui saber disso muito mais velho e adulto. Mas quando eu tinha 12 anos, eu fui chamar minha mãe. E assim, eu não acordei para ir chamar ela. Eu só levantei da cama para ir chamar. Porque quando eu me hum, virei de lado, do lado do meu armário, eu vi que eu descrevi para minha mãe e ela não falou nada. Ela ficou calada. E minha mãe hum, sempre foi uma pessoa que tem alguma coisa para dizer, né? Sobre tudo. Mas dessa vez hum, ela só ficou calada e disse para eu deitar com ela. hum, Eu vi uma forma. E o que me chamou a atenção é que ela era de uma cor, tipo um lilás escuro, alto. E eu descrevi na época, eu não sei como eu descrevi. Mas hoje em É, dia eu diria que era enguirlandada. tem muita gente que fala isso. Hoje mesmo eu estava na praça com os livros. Um amigo meu, um artesão lá que expõe lá comigo, falou que esses dias viu uma forma, passou azul na frente dele e tal. Tem muita gente que fala isso, mas certamente Deus não é. Então depende o que que é, né? Qual tipo de ser que é. Isso depende. Pode ser algum ser celestial, pode ser algum ser no mundo astral que se disfarça de algum outro, pode ser várias coisas, né? Mas Deus com certeza não é. Essa visão de Deus é só através da prática. É muito raro, Po- até mesmo para Shiva e Brahma. O que falar? pode ser uma forma dessas como que fala, né, que tem várias formas assim, não são formas diretas, são expansões, né? Ah, muito raro, muito difícil. Isso é essa visão de expansões de Krishna é muito raro de acontecer, é só para devotos que estão praticando, principalmente os que já são puros. É muito raro, entendeu, Jorge? Não é assim. Essas formas que a maioria a gente vê é que está dentro do mundo material. Muitas das vezes são seres que estão no mundo astral, no plano aqui no umbral, purgatório. Eles podem tomar Aham, forma de luz. Eles têm poder para isso. Um fantasma, ele pode disfarçar de ser de luz. A gente não sabe. Pode ser que a gente consiga, mas a maioria das vezes pode não conseguir detectar. aham. Então, Vishnu, essa visão é transcendental. Deus tem que dar misericórdia para ver. Isso é muito raro até mesmo para Shiva e Brahma. O que falar para a gente, né? É uma coisa muito rara esse tipo de visão. Essas outras visões são seres dentro do mundo material, muitas vezes com espíritos. Às vezes anjos da guarda, às vezes espíritos fantasmagóricos que têm relacionado com o karma de outras vidas, às vezes anjos, às vezes algum parente de outras vidas ou que morreu querendo mostrar alguma coisa.
Isso é sempre assim. Agora, Deus não é assim. É só para. Ou quem está praticando na guia de um guru Vaishnava puro, com muita firmeza e determinação, pode ter alguma coisa rara, assim, rápida, igual Narada, por exemplo. Logo quando ele era pequeno ainda, que ele foi meditar na floresta, ele teve um vislumbre rápido da forma de Vishnu, Narayana, só que foi tipo 2 segundos só e Narayana sumiu. Por que que ele sumiu? Foi só um darshana rápido e sumiu. Porque ele tinha o desejo de ficar no mato tranquilo. Esse foi o defeito de Narada. Ele queria ficar cantando, meditando em transe, praticando o bhakti, parado num modo da bondade no mato. Esse era o defeito dele. Ele estava pensando nele. Por isso é que ele viaja sempre o universo inteiro. Por isso é que ele não fica parado em nenhum lugar, sempre. Porque esse foi o problema dele. Aí Narayana falou, só depois que todo o seu desejo, inclusive esse, tiver ido embora, é que você vai ter a visão permanente dessa forma. Então ele teve rápido, mesmo Narada Muni, só teve 1 segundo. Então é muito raro essas visões. Às vezes, igual tem no Gita um Brahmana, Krishna pode aparecer, mas de forma disfarçada. Não é da forma dele, opulenta, não. De forma disfarçada, ele pode ajudar algum devoto em alguma situação. É uma misericórdia também, mas não é a forma dele como Krishna. Disfarçado. Depois que a pessoa vai ver que era Krishna. Então não é igual, nem essa visão que a Arjuna está vendo, não é. Mas ainda assim, essa outra disfarçada também é muito raro. Então é muito raro ter a visão realmente de Deus, ou até dos Vaishnavas, né? Os Vaishnavas também são transcendentais, pode aparecer para a pessoa em qualquer lugar ou espaço. Você vê na linhagem católica, vários devotos e santos têm conexão direta com a Nossa Senhora e Jesus Cristo, mesmo eles já tendo ido embora há 2.000 anos atrás. Eles viram e têm experiência direta com a Virgem e com Jesus Cristo. Então, esses devotos puros também podem aparecer, mas é raro, é só através de uma prática estrita. Agora, com Deus direto, é muito mais raro do que isso. É só quando a gente estiver lá no estado de bhava, que é um antes de prema, a gente tem um vislumbre. Aí, quando está em prema, aí sim, pode estar constantemente em contato direto com a forma da deidade adorável. Será que alguém que tem conhecimento pode assumir uma forma para Pode, tem muito. Você vai ler isso tentar. aí, Sim? você vai ler isso tudo em detalhe, explicando até como reconhecer no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tem aí na internet de graça. Você põe Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele vai explicar tudo isso. Como detectar um espírito que trocou de forma para fingir que era um espírito de luz. Quando que é realmente o espírito de luz. Ele explica tudo isso aí. É massa de ler. Eu sei que já teve isso, que tem essa abertura, é massa. Então vamos lá ler o último aqui, 14. Tata savismaya visturistaro madalanjaya pranamya sirasa devam kritanjali abhasata. Tradução. Quem Então, é? É o seu, Giovanni? Giovanni leu agora o último? não, não sei. Não, foi o Denis, eu estava procurando aqui. Prabhu, Vou acho que ler era para o você. 13, hein? É o 13. Agora. Ah, é, tá certo.
É o 13, verso 13. Tatraikastam jagat krishnam pravibhaktam anekada apasya deva devasya sharire pandavastada. Tradução. Neste momento, Arjuna pôde ver na forma universal do Senhor as expansões ilimitadas do universo, situadas num só lugar, embora divididas em muitos e muitos milhares. Significado. A palavra tattva, lá, é muito significativa. Ela indica que Arjuna e Krishna estavam sentados na quadriga quando Arjuna viu a forma universal. As outras pessoas que estavam no campo de batalha não podiam ver essa forma, porque Krishna conferiu a visão somente para Arjuna. Ele podia ver no corpo de Krishna muitos milhares de planetas. Como aprendemos nas escrituras védicas, muitos universos e muitos planetas, sendo que alguns deles são feitos de terra, alguns são feitos de ouro, alguns são feitos de joias e outros são muito grandes, enquanto há outros que não são tão grandes, etc. Montado em sua quadriga, Arjuna podia ver tudo isso. Contudo, ninguém podia compreender o que se passava entre Arjuna e Krishna. Então lê aí, Jorge, 14. Eu já li ele. Então, confundido e espantado, seus cabelos arrepiados, Arjuna começou a orar com as mãos postas, oferecendo reverências ao Senhor Supremo. Significado: uma vez que a visão divina se revela, o relacionamento entre Krishna e Arjuna muda imediatamente. Antes, Krishna e Arjuna tinham um relacionamento baseado na amizade, mas aqui, após a revelação, Arjuna está oferecendo reverências com grande respeito e com mãos postas, ele ora para Krishna. Arjuna exalta a forma universal. Desse modo, o relacionamento de Arjuna passa a ser mais de admiração do que de amizade. Os grandes devotos veem Krishna como reservatório de todos os relacionamentos. Nas escrituras, mencionam-se 12 tipos básicos de relacionamentos, e todos eles se encontram em Krishna. Está dito que ele é o oceano de todos os relacionamentos intercambiados entre duas entidades vivas, entre os deuses ou entre o Senhor Supremo e seus devotos. Está dito que Arjuna foi inspirado pelo relacionamento de admiração, e nesta admiração, embora fosse por natureza muito sóbrio, calmo e sossegado, ele ficou em êxtase. Seu cabelo se arrepiou e começou a oferecer suas reverências ao Senhor Supremo com mãos postas. Ele não estava naturalmente com medo. Ele estava afetado pelas maravilhas do Senhor Supremo. O contexto imediato é a admiração. Sua amizade amorosa natural estava dominada pela admiração. E, desse modo, ele reagiu dessa maneira. Aqui São Paulo fala que a primeira reação dessa foi essa, de ficar maravilhado, né? E a relação que era de amizade, ela mudou para grande respeito. Isso é diferentes relações com Deus, né? Porque quando Arjuna estava com Krishna na carruagem, ele via Krishna como amigo, né? E quando mostrou a forma universal, aí ele mudou o humor. Ele ficou com grande reverência. Se a gente tem reverência demais com alguma outra pessoa, não dá para relacionar de forma amistosa. Aí quando a Arjuna viu a forma universal tão opulenta e toda iluminada no universo inteiro, mudou
interior e a forma de relacionar com Cristo, de amizade para grande reverência. Ele ficou maravilhado com aquilo. Foi a primeira. Ela se tornou estático, seus cabelos do corpo se arrepiaram e começou a oferecer suas reverências ao Senhor Supremo com mãos postas. A atitude dele primeira foi essa. Ele ficou estático, né, maravilhado com aquilo tudo que ele estava vendo. E com grande reverência ele juntou as mãos e começou a oferecer suas reverências. Então, o Prabhupada fala que ele não estava com medo, estava foi afetado pelas maravilhas do Senhor. Esse foi o imediato contexto. Wonder aí, o quê? Qual que é o significado aí? No final aí, imediato contexto é O contexto imediato é a admiração. Sua amizade amorosa, natural, estava dominada pela admiração. E desse modo ele reagiu dessa maneira. Acaba assim. ficou tomado pela admiração. Essa foi a primeira reação dele. O primeiro sentimento dele, né, quando ele viu essa forma universal, foi essa: grande reverência, muita admiração, juntou as mãos e bastante respeito no humor de oração. Foi essa atitude dele primeiro. E os pelos do corpo dele arrepiaram todos também. Isso é sintoma de êxtase, né? De emoções divinas. Abaixou sua cabeça, oferecer reverências de mãos postas e começou a orar ao Senhor Supremo. Então essa foi a primeira atitude de Arjuna ao ver a forma universal. Então é isso. Se alguém tiver alguma coisa aí, antes de cantar. Prabhu, Hum, no texto 14, na tradução, diz que ele ficou confundido e espantado. hum. Essa confusão foi por causa da mudança da forma como ele passa a ver Krishna, né? É Como é que pode? porque é muita opulência, né? E além disso, vai explicar mais para frente que ele viu entidades entrando na boca de fogo de uma das formas dele, como Krishna, Deus como
aniquilador de tudo e de todos. Ele viu muita luz, muita arma. É uma opulência infinita, né? Então é natural essa atitude dele. Até então ele via Krishna como amigo, que é mais elevado ainda. É mais elevado, por isso que fala que o devoto não deseja ver a forma universal. Mas quando ele viu a opulência, então cria esse tipo de atitude, né? A distância é maior entre o devoto e Deus nesse tipo de atitude. Então a admiração é maior também. É isso que distancia. A de dois braços não tem essa admiração, mas é muito mais íntima e mais elevada. Você vê, os vaqueiros de Vrindavan nem sabem que Krishna é Deus. É muito mais íntimo. Então, porque se alguém souber que Krishna é Deus, que ele é criador, como que ele vai lutar com Krishna, mesmo brincando de luta? Não é luta verdadeira, né? Para machucar nada. Eles são amigos íntimos, é amor puro, é luta de brincadeira, né? Aí como que vai brincar com Deus? Se souber que é Deus, impossível. Então eles esquecem através de Yoga Maya. Mas se Krishna aparecer na forma universal, como que ele vai esquecer que Krishna é Deus? Então essa forma faz nascer um sentimento de reverência dentro do coração do devoto que vê, né? Essa é a diferença de um para outro. A Júnior ficou espantado, né? São Prabhupada fala aqui que não ficou com medo, mas ele ficou espantado, maravilhado ou espantado por tudo que ele viu, né? E foi muita coisa que ele viu, vai falar aqui. Milhares e milhares de bocas, milhares e milhares de coroas, de olhos, de braços, uma luz inimaginável, como criador, mantenedor e devorador de tudo, de todos. Então, a gente não pode sequer imaginar. As formas terríveis também apareceram, né, Prabhu? Também, também. Vai falar para frente aí. Ele ficou espantado com isso. Vamos lá. Vamos. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Ichinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Ichinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaine Nirvishesha Shunyavadi Paschacharya Shatari Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschacharya Shatarine Namo Vishnu Padaya Paditaya Priyatmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Ichinamine Namo Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasa Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. 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 Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaura Hari
Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Narika Giridhar Ji Shri Radha Shri Radha Damodar Ki Jai Shri Radha Padma Om Vishnupad Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Hirupanu Guru Vahaga Ki Jai. Swami Prabhu Ki Jai. Panchadatatmak Sri Gaur Hari Ki Jai. Shri Chaturmas Vrat Ki Jai. Shri Kartika Mas Damodar Vrat Ki Jai. Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribu, obrigado, boa noite a todos, obrigado, Prabhu. Haribo. Haribu.